Essa é a oportunidade para mudar a sua vida profissional. O Brasil está envelhecendo e hoje a profissão de cuidador é uma das mais procuradas no mercado, tanto no Brasil quanto no exterior. E aqui na Top Care nós já formamos mais de 80 turmas que transformaram sua vida profissional e mais de uma dezena de alunos estão atuando no exterior. Neste curso 100% online, você vai encontrar profissionais, enfermeiros, docentes e gerontólogos com mais de 15 anos de experiência na formação de cuidadores, que vão te ensinar e dar o caminho para você ter sucesso nessa área. Você terá acesso à plataforma sem burocracia, com aulas atualizadas e 100% online, além de aulas práticas para te dar confiança na atuação do trabalho. E ao término do curso, você receberá um certificado válido nacional e internacionalmente. E o curso conta com a carga horária de 160 horas que é exigida para a atuação da profissão. Seja você que ainda não atua na profissão ou que atua, mas deseja ter uma qualificação, este curso vai abrir novas portas para você. Então garanta já a sua vaga e aprenda a cuidar de quem mais precisa e tenha sua vida transformada. Trabalhei muito tempo numa empresa, fiquei muito tempo presa. Quando eu saí, eu falei assim, eu preciso dar um novo passo na minha vida, proporcionar algo diferente. Então, com o curso de cuidadora, eu vi que eu tinha uma oportunidade melhor lá fora. E como eu tenho amigos que já estão lá por algum tempo, você cria aquele desejo de mudar de vida. Então, eu juntei essa oportunidade do curso para me ingressar como cuidadora e buscar essa oportunidade lá fora. Então, quer dizer que o curso em si, ele abriu uma porta para você ter essa experiência no exterior. E você conseguiu isso de forma fácil? Como foi esse processo? Então, esse processo foi simples. É só você pegar o seu certificado, ir até o cartório, apostilar, fazer o apostilamento de AIA e fazer os processos para migração, para ir para outro país, né? Então, eu acredito sim, foi muito fácil. Foi com o certificado da Top Care e você tem a prova disso que deu certo? Tem a prova disso. Mostra pra gente! Tá aqui o meu certificado e apostilado para mim poder ingressar onde eu quiser agora na Europa. E o documento aqui atrás comprovando... Isso, o meu apostilamento. Que alegria! E tudo com o investimento inicial de um curso que você nem imaginava e que abriu essa porta para você. Isso. Qual é o seu sentimento agora? Ter esse certificado? O sentimento é de muita felicidade, né? Não vejo o momento de ir embora, né? E para onde você vai? Hoje eu vou para Portugal. Portugal. E tá animada? Tô animadíssima, ansiosa. Não vejo a hora de chegar o dia, o momento. Que bom. Não fique pensando muito. Pega, já corre, vem para Top Care, que aqui você vai ter futuro. E olha que futuro! Até durante o processo da aula mesmo, de uma aluna super querida que falou que viveu esse processo quando ela terminou um relacionamento e o namorado olhava para ela e falava: você não vai encontrar ninguém, olha para o seu corpo, quem é que vai querer você? Você já é mãe, já foi mãe, o seu corpo tá horrível, ninguém mais vai querer ficar com você. E aí ela falou que ela começou a ter um pensamento de que se ela não emagrecesse, ninguém ia olhar para ela. E ela foi parando. Ela foi uma das pessoas que chegou a pesar 40 quilos. E ela se olhava e se via como alguém gordo, acima do peso. Né? Ela falava, nunca estava bom, nunca era bom bastante. Né? Na bulimia, acontece também um processo de preocupação muito grande com a alimentação, só que o paciente, ele não vai perdendo peso. Ele vai mantendo o peso. Por quê? Porque o processo em que o paciente entra de culpa é tão grande quando ele come, na bulimia você come, né? Você se alimenta, às vezes você tem os momentos, os picos, né? De ter uma compulsão ali, de comer muita coisa, e aí você tem um processo de sentir muita culpa porque você comeu. E aí quando você sente essa culpa, você vai lá e tenta expurgar o alimento. Então você toma o laxante, você vai lá e vomita, provoca o vômito. Só que o peso se mantém porque você come, né? Você faz a ingestão da alimentação, mas se mantém o peso. No caso da compulsão alimentar, o paciente, muitas vezes, a pessoa que está passando pelo processo da compulsão alimentar, ela não vai ter perda de peso, muito pelo contrário, ela vai ter muito ganho de peso. Por quê? Porque ela vai comer, muitas vezes, num processo de muita ansiedade,
sem perceber que está fazendo uso daquele alimento, sem se parar para poder pensar no que está comendo, como que está comendo, o ritmo que está comendo, e aí ela vai, né, acelerando o processo dela de ingestão do alimento cada vez mais rápido e cada vez em maior quantidade, e não vai tendo os comportamentos compensatórios de expurgo, né, da alimentação. E aí ela vai ficando com sobrepeso. O que aparece no caso dos pacientes de compulsão alimentar, muitas vezes, são as questões relacionadas muitas vezes à depressão. Por quê? Porque a pessoa se sente triste, ela sabe que ela vai comer, ela tem uma ansiedade ali, ela sabe que ela vai comer, ela vai ter uma compulsão, mas ela vai sentir tristeza também, porque ela fez uso daquele alimento, ela não expurga e ela está só ganhando peso, ela sente um desconforto muitas vezes com relação ao corpo dela, mas ela não consegue fazer movimentos para sair desse ciclo, né? Então, o que acontece nesses processos com a parte cerebral, né, da pessoa? A gente entra no que a gente chama de vícios, né? É a mesma coisa que acontece com pacientes que passam por tratamentos, muitas vezes, de adicção, de álcool, de droga, né? Porque mexe com a parte cerebral, com toda a composição cerebral, com a dopamina, com a serotonina. E aí você vai tendo alterações, né, de ordem até neurológicas, né, e psíquicas mesmo, que vão te levando a esse processo. Por isso você tem distorções de imagem, você tem distorção de pensamento, uma desregulação realmente, né, da questão da forma como você pensa, da forma como você compreende. E o muito curioso, né, que as pessoas falam muitas vezes é por que as pessoas não saem desse processo com tanta facilidade, como muitas vezes parece que elas entraram, né? Porque isso se torna dependência, né? E a partir do momento que aquilo vira uma dependência, eu passo a depender da sensação, né, de não comer, ou da sensação de que aquele alimento está me provocando, ou dessa sensação de desconforto em determinada situação, eu vou me tornando dependente com aquilo. E aí essa dependência vai me mantendo ali numa estrutura rígida, muitas vezes, né, numa sedimentação mesmo da minha forma de pensar, de compreender, né, a alimentação, os processos de alimentação, e eu não consigo sair do ciclo. E as pessoas de fora estão vendo muitas vezes, mas eu não vou levando aquilo para minha consciência, porque está ali meio que sedimentado, né, de que aquilo para mim está certo. Para a pessoa sair do processo, ela precisa muitas vezes entrar num processo de acompanhamento terapêutico, né, a gente tem... Eu não sou da comportamental, né? Eu sou da psicanálise, mas a gente sabe que a terapia cognitivo-comportamental hoje é uma terapia muito importante para sair principalmente dos processos de crise, quando a pessoa está passando ali pela questão do transtorno alimentar, porque vai ter uma série de ações práticas mesmo para a pessoa fazer, para ela poder voltar a regular as emoções, para ela voltar a mexer nas questões do pensamento, para alterar comportamento, né? Então, isso, as atitudes, a forma como ela vê, os valores. Então, tudo isso, né? Como se fosse o pronto-socorro mesmo, é a TCC para poder tirar a pessoa, muitas vezes, dessa condição, né? Que ela está ali se recusando a sair, né? Então, a gente tem... É difícil sair. Isso, é um vício. É difícil sair. É um processo contínuo. Uma vez que você tem o diagnóstico de um transtorno alimentar, você vai ter que fazer ali os prés, né, e os pós de acompanhamento pela vida, né? Por quê? Porque qualquer situação, muitas vezes, pode te levar, que a gente vai chamar dos estressores, né? Qualquer situação de estresse, seja isso emocional, seja isso por uma questão ambiental, né, vão ter ali os gatilhos que podem levar a pessoa imediatamente de um lugar para o outro, né, muito rápido. Então eu estou num processo de melhora, mas eu não mudei totalmente a minha forma de pensar sobre determinada situação. Então o monitoramento, ele é constante, ele é direto mesmo, né. Pacientes também, a gente estava até falando na aula na semana passada, que passam, né, por cirurgias bariátricas, e que muitas vezes, né, não fazem o acompanhamento necessário. Então, faz às vezes o acompanhamento pré, porque tem um acompanhamento psicológico pré, para avaliação e para fazer a cirurgia, mas que depois que fazem a cirurgia, não fazem o pós,
né, o processo de pós-cirúrgico. E aí tem as recaídas com muita facilidade. Por quê? Porque você passa ali você tem que ter uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, mas o seu pensamento muitas vezes não foi modificado. Então, primeiro o pensamento precisa começar a mudar, para depois você mudar o comportamento. E as pessoas vão na contramão disso, elas querem mudar o comportamento. Então, eu vou parar, eu vou comer pouquinho a partir de agora. Mas o pensamento está aqui ainda, né? Ai, mas eu queria comer aquele doce, mas eu queria comer aquele bolo, mas eu queria comer em maior quantidade, né? Então, o equilíbrio não foi sendo trabalhado. Sim. É. É. E vai lá e expurga. Uhum. Mas pode acontecer também a pessoa não se perceber que come descontroladamente, mas não é a intenção dela. É tipo assim, ela só come muito. Sim. E não percebe. Também não se importa, não se incomoda e ela bem. Pode acontecer, principalmente nos casos de bulimia e nos casos de compulsão alimentar, né? Com anorexia, a pessoa ainda percebe porque fica muito evidente, né, que ela está restringindo, e as pessoas também que estão de fora conseguem ver, porque o corpo muda drasticamente, né? Na anorexia você muda muito drasticamente. Nos casos de bulimia, as pessoas às vezes não dão tanta atenção para isso, porque como o peso se mantém, eu olho e falo, bom, né, meu corpo tá aqui, tá se mantendo. Eu vou tocando a vida. Hoje eu comi demais, mas eu acho que eu vou, né, eu tomar um laxante ali para poder diminuir a minha barriga, né? Vou vomitar porque eu comi um pouco exagerado, tô me sentindo pesada, vai me fazer bem se eu colocar para fora. A pessoa vai seguindo e vai mantendo o corpo. Então, ela não vai se dando muita conta, às vezes, de que aquilo é realmente um problema, né? E no caso da compulsão, a mesma coisa. A pessoa, às vezes, ela vai ganhando muito peso, ela vai engordando muito, e ela vai comendo de maneira até descompensada, exagerada, sem olhar para isso como um problema, né? O que a gente tem que observar, né? Para saber que aquilo está causando, de fato, sofrimento. Né? Porque nem tudo. A gente fala que o limite entre a psicopatologia, né, e o saudável, entre o psicopatológico e o saudável, é exatamente a gente conseguir mapear. Mapear o quê? A frequência com que aquilo vem acontecendo, né? A intensidade com que aquilo acontece e o nível de sofrimento que aquilo passa a provocar na vida das pessoas. Porque muitas vezes não vai trazendo um sofrimento neste lugar da alimentação. O sofrimento está em outras áreas e a pessoa não vai parando para poder pensar sobre aquilo. Eu até dei um exemplo desse esses dias, né, na aula, que a gente estava fazendo um teste de rastreio, né, na sala, e aí a gente estava fazendo esses testes de rastreio, né, são várias perguntas que você vai respondendo ali, para rastrear se você tem um pezinho lá no transtorno ou não. E deu a sala quase que inteira, né, apresentando ali um pezinho na questão do transtorno. E aí, tanto homem quanto mulher, foi um misto. E aí foi muito impactante, porque na hora que todo mundo parou e olhou, peraí, eu tenho um pezinho lá, então eu tenho uma tendência, né, principalmente com relação à bulimia e à compulsão. Né? Anorexia é um caso ou outro, né, que já tinha aparecido ali, que as pessoas mesmo já tinham se colocado e falado sobre essa dificuldade, sobre essa questão, já tinham dado relatos da vida pessoal, falando que em algum momento teve uma vivência assim, já tinham certeza que tinha esse lugar, mas na bulimia e na compulsão alimentar isso ficou muito gritante. E mais alto ainda na questão da bulimia, né? Porque as pessoas, elas têm determinados comportamentos e atitudes que elas não param para pensar naquela atitude, naquele comportamento que elas estão tendo, que elas estão, né, com os movimentos que vão sendo feitos ali no dia a dia. Então, mas eu faço terapia.
Aí é um ponto para a gente pensar, né? Por que será que eu não trato isso na minha terapia, né? Porque talvez em nenhum momento aquilo apareceu para mim relacionado à alimentação como um problema. Eu desloco isso para outras questões, eu olho para outros tipos de sofrimento naquele momento da minha vida, sem focar na alimentação. Mas aí quando eu estou fazendo um teste de rastreio, né, como que eu estava fazendo na sala com o pessoal ali, preenchendo, elas brincaram, deixa eu fazer o seu, eu deixei. Aí apareceu. Aí elas falaram assim, mas como assim? Eu falei assim, então, eu não olho para isso muitas vezes, porque não é o meu foco. E às vezes eu faço alguns movimentos, né, relacionados a esse tipo de comportamento no automático, sem olhar para o que eu estou fazendo, né? E é o que tem acontecido com muita gente, né? A pessoa não tem olhado o que está acontecendo e acaba que quando vai ver já está numa situação que não tem mais controle. Não tem mais controle, né? Então a gente tem que ficar muito atento, né? E essa coisa de pensar na questão do equilíbrio, né? Eu acho que é importante a gente pensar no equilíbrio. Então, o equilíbrio tem que estar para tudo, né? Tem que estar para aquilo que você vai comer realmente. A gente não precisa ter nenhuma restrição absoluta de nada, mas você tem que também se conhecer, ser capaz de olhar para você, ver se você reconhecer, né? Se você está num lugar de saúde ou num lugar de adoecimento, com expectativas muito altas, inatingíveis. Muitas vezes. Que lugar, né, que um exercício está ocupando na sua vida? Que lugar que uma alimentação está ocupando na sua vida? Para que aquilo não fique patológico, não fique uma coisa ruim. Porque tudo isso é saudável. Se alimentar é saudável. Fazer atividade física é saudável, né? Sim, o alimento é ótimo, né? O alimento é uma coisa que agrega, que reúne as pessoas, que é afetivo, que te traz vida. Não tem que ser visto como o vilão da história, né? Mas o que acontece hoje? As escolhas, muitas vezes, são escolhas de desequilíbrio, né? Que a gente vai fazendo. Então, eu posso escolher tomar uma água, mas muitas vezes eu escolho tomar um refrigerante. É o melhor ponto de equilíbrio? Não sei, né? Para mim hoje não é, né? Para mim não é. Para muitas pessoas, as pessoas veem ainda, tô bem, eu tô gostando, tô me sentindo bem com isso daqui, né? Mas aí se você for pensar no produto em si, na composição daquele produto, no que aquilo pode, né? No efeito que aquilo pode trazer para você, talvez não sejam os melhores ganhos. Né? Então, fazer escolhas mais equilibradas, né, requer mudanças de pensamento. Né? E mudar o pensamento não é que você nunca mais na vida vai tomar um refrigerante, mas é que você talvez não precisa colocar tanta frequência e intensidade naquele produto, por exemplo, a ponto daquilo te trazer, né, descompensação, muitas vezes. Então, eu vou ganhar muito peso. Né? Então, acho que é por esse lugar. Né? Ele era viciado em coca. Nossa, se deixasse tomar um café da manhã com coca. Ter cálculo renal, né? Então, né? Pois é, né? Até ter cálculo renal, né? Pois é. Água. Às vezes a gente só muda no prejuízo, né? Essa que é a questão, né? E que prejuízo? Dói! Olha. Passei por isso recente, né? Eu sempre fui de me alimentar muito bem. Eu como de tudo. Sim. Eu não tenho, né? Inclusive, a minha sogra até fala assim, né? Você é a única pessoa que, quando está doente, consegue comer. Eu nunca vi. Se a dor está na perna, não é tão bom. Então, eu não deixo de comer por nada. Mas agora, no mês de setembro, eu tive pedra na vesícula, precisei fazer uma cirurgia. Foi mês, assim, muito difícil. Eu queria comer, mas eu não conseguia comer. Então, às vezes, vale a pena a gente refletir. Quando você está bem, você pode fazer isso. Fazer escolhas, né? Uma escolha saudável que vai te garantir uma qualidade de vida, né? Porque a pior coisa que tem é você querer comer e você não poder. Exatamente. Acabou que a parte boa disso tudo foi que eu acabei emagrecendo 5 quilos sem querer. Né? Mas assim, eu nunca tive esse complexo comigo mesmo. Sim. Eu tô com isso, eu nunca tive. Porque isso é uma coisa legal, né, que você está falando, né, Maria? Porque eu acho que assim, ó, você se aceitar como você é e você se sentir confortável no corpo que você habita,
né? Isso não é um problema, né? O que a gente tem hoje muito visto como problema é exatamente isso. Cada um tem um corpo, cada um tem uma estrutura física, cada um tem um rosto, um modelo, né? Um tom de voz, uma cor de cabelo. O que a gente está tendo muito hoje? A gente quer seguir alguns padrões, né? Padrões estéticos que estão sendo vendidos como o padrão do ideal do perfeito, né? E quando a gente vai para esse lugar é que gera sofrimento. Antigamente era aquele padrão de alguns bonecos famosos. Né? Sim. É igual os bonecos, eu ia falar o nome, mas eu falo. Vai que vai ser processado pela marca. Que bom, eu também nunca quis. Não quis ter a Suzy também? Porque antes do nosso tempo era a Suzy também, né? Suzy. Ai, a gente entregando a idade. Um padrão de que as pessoas têm que ser tudo magra. Eu sempre fiz tudo gordinho, desde pequena, né? Eu sempre me aceitei, eu nunca tive complexo com isso, né? Até porque eu penso que quem tem que ter problema é quem está comigo. Não sou eu. É você, gente. Quem sabe se vai continuar ou não. Vamos começar a terapia de casal agora, gente? O que vocês acham? Então, eu acho que é isso que precisa para as pessoas, né? Aceitar o que elas estão, do jeito que elas estão, sem se preocupar de agradar o outro. É lógico. Você é um casal, por exemplo, você quer estar bem, é o importante. Você está bem com o outro, né? Sua mãe quer estar bem para sua mãe, enfim. Bem para o outro é uma coisa, mas eu querer voltar porque o outro precisa daquilo. Não dá, né? Alguma coisa está errada. E eu acho que também tem uma coisa que é assim, né? Você falou essa coisa muito importante de você se aceitar, né? Quando a gente olha para esse processo da nossa aceitação, né? A gente se distancia um pouco desse ideal que é vendido para a gente o tempo todo nas mídias, né? Cada vez mais, a gente começou o podcast falando isso, né? O quanto que isso está gerando um vício na gente, da gente querer colocar o filtro para tudo. Eu quero colocar o filtro porque eu quero parecer mais magra. Eu quero colocar o filtro porque eu quero sair maquiada na foto, né? Com a maquiagem perfeita, com o tom de pele perfeito, que vai me tirar as rugas, né? A gente não está se aceitando. E esse peso fica ainda maior para as mulheres. A cobrança ainda é maior para as mulheres, né? Por quê? E antigamente não, a gente podia ser gordinha, né? Era até bom na Idade Média de ser gordinha, porque era um corpo que era fértil, né? Pensa para reconstruir essa imagem na era que a gente vive hoje, da inteligência artificial, daqui a pouco eu não sei se eu não é? Não sei se você está aí. Pois é, exatamente. Então essa questão para ficar mais leve o espelho. Pois é, já né? passou pelo processo, para quem está passando atual. Eu acho que a grande questão é você ter o processo realmente de autoaceitação. E a autoaceitação passa por esse autoconhecimento, sabe? De quem sou eu para além da imagem, né? Quem sou eu, Luciana, por exemplo, para além da minha aparência física, da minha estética, né? Eu sou uma pessoa que tem sentimentos, que tem emoções, que pensa sobre determinadas coisas, que tem críticas sobre determinadas coisas, que tem valores. Eu sou singular. Ninguém vai se parecer comigo, né? Pode parecer até fisicamente, mas singularmente eu sou muito diferente. Eu sou única, né? Na minha forma de ver, de lidar com as coisas, com as pessoas, com os problemas. Então, quanto mais a gente vai se apropriando disso, né, do nosso valor como sujeito singular, né, mais a gente vai se afastando desse ideal que fica sendo vendido o tempo todo, né? Esse rosto, parece daqui a pouco tá todo mundo com o mesmo rosto, né? Que eu brinco que a gente está vivendo uma demonização, né? Não é uma harmonização facial, né? É uma demonização facial. É todo mundo aquele bochechão, né? Com aquele queixo comprido, é uma coisa assim que você vai... Gente, o que é isso? Cara de boneca, né? Cara de boneca, corpo de boneca, né? A gente estava brincando na sala, tem uma aluna que trabalha numa clínica de cirurgia plástica, e ela estava falando, né, ela estava dando o exemplo, né, que ela trabalha com médico, cirurgião plástico, que as pessoas chegam lá e falam, né, olha, eu quero o nariz parecido com o nariz de fulana.
né? Minha filha, seu rosto não vai dar nesse lugar, não tem essa estrutura. Não pode falar o nome da personagem. Não pode falar o nome da personagem, não pode. Né? Eu quero a atriz. Não é a Barbie, é alguém, é outra. Então, quero o nariz desse tipo aqui. E aí você fica obcecado por aquilo. O médico tá te falando, não dá. E a pessoa tá lá, não, mas eu quero. E a pessoa faz. Fica igual? Não, fica um horror, né? E às vezes vai lá, processo médico, fala um monte, briga, mas não fica igual. Por que será? Né? Por que será que não ficou? Eu, graças a Deus, eu tenho conhecido muitas pessoas que passam por esse transtorno, né? Maria, você tem que visitar nossa sala. Você não teve essa aula ainda? A gente tá brincando, mas Porque tentando trazer como um tema leve, né? Porque sim. É um tema muito doloroso para quem passa. Sim, né? pesado, né? Lidar com o jeito que você se vê, em todos os sentidos, é muito ruim, né? Porque você não consegue ser feliz, você não consegue viver. E muitas das vezes, até suicídio tem sido gerado por conta dessa autoaceitação. E pensando até nos aspectos da psicologia, nas questões da psicanálise, por exemplo, né? A gente não se constitui sem o olhar do outro, né? Para a gente ser sujeito, a gente precisa ser constituído por alguém que nos vê, por alguém que nos olha. Então, Lacan vai falar sobre isso, né? Na questão do espelho, né? Que o outro é o nosso espelho, né? E nos espelha na vida. O Winnicott, né? Vai falar, meu queridinho, vai falar sobre isso, né? De que o outro nos constitui a partir do que ele nos oferece de amparo, de acolhida ou muitas vezes de rejeição, né? Então, quando a gente pensa que o olhar do outro ele tem um poder muito grande sobre nós, né? Esse olhar de julgamento, muitas vezes, ou de referência, a gente passa a entender o porquê que isso está lá no intra, sabe? No intrapsíquico da pessoa, fazendo com que ela tenha algumas tomadas de decisão, muitas vezes voltadas para ser valorizado pelo outro, para ser visto como alguém importante, como alguém que é bonito, como alguém que é desejado, como alguém que é querido, né? Porque as pessoas entram nesse processo de sofrimento, né? Você falou, a gente está brincando, está falando de um jeito leve, mas tem coisas muito pesadas? Tem mesmo. Porque o que leva a pessoa a entrar no adoecimento, no sofrimento psíquico, a ponto dela ter um transtorno, é exatamente isso, né? Esse limite muito tênue entre quem eu sou e quem eu gostaria muitas vezes de ser para corresponder a uma expectativa, né? Uma expectativa de quem? De um outro, né? E esse outro muitas vezes tem um olhar muito cruel. A gente vê bullying, né? A gente vê principalmente na adolescência muitas vezes isso ganhando um poder muito grande, e a adolescência é uma fase em que você está ali tendo que se aceitar, o seu corpo está desengonçado, você é esquisito, né? As espinhas, é a perna que é maior do que tudo, é o braço que é mais comprido do que tudo, você parece um bonecão de Olinda, né? Num determinado momento da vida, né? E aí você vai construindo identidade, vai buscando identidade. Aí você tem um colega que te chama, você é uma Olivia Palito, né? O que você começa a pensar daquilo, né? Que horror, né? Eu não posso habitar esse corpo, né? Esse corpo não é legal, esse corpo não é bonito. Eu tenho, né? Paciente que passa por processo, que adolescentes que passam por esse processo de sofrimento muito grande. Então eu estava outro dia atendendo, né? Uma adolescente e ela estava falando exatamente isso. Ela falou assim, Lu, eu tenho um pouco de vergonha do meu corpo. E aí a gente começou a entrar nesse lugar de, como assim vergonha do seu corpo? Eu não me acho bonita como as outras meninas, eu troquei de escola, e aí eu fui para uma escola onde todo mundo é muito magro, e as meninas são muito perfeitas, e todas o cabelo muito liso, e a pele tal cor, e o corpo de tal jeito, e eu não me sinto ali adequada. Eu acho que ela tem corpão, né? Ela não é gorda, mas ela tem um corpão, assim, de uma menina bem mais velha. Então ela fala assim, olha, eu tenho quadril,
né? Eu tenho o seio mais grande, eu tenho um quadrilzão, eu tenho um cabelo mais cacheado. Então eu não acho que eu não sou padrão. E aí a gente entrou nessa discussão, o que é padrão? Padrão para quem? Padrão por quê? Né? Por que você precisa ser padrão? E aí trabalhando esse processo dela ser singular, o que ela tem de qualidade, quais são os valores, né? Como que ela se vê, o que ela tem de valor, de diferente, o que ela se destaca para além da aparência física dela. Né? Como que ela gostaria que as pessoas vissem ela, né? Chega com um sofrimento, com uma pressão, né? Uma pressão muito grande. Você acha que o avanço da psicologia tem trazido maiores transtornos à tona? Porque eu digo assim, ó, na minha época, agora eu vou fazer uma revelação bombástica. Na minha época, eu sempre fui considerada tamborete de forró. Não, o que é tamborete de forró? Ah, muito pequenininho? Não sei por que. Deve ter para o povo sentar, quando tá cansado de dançar, de forrosear, né? Tamborete de forró, sempre fui um pouquinho de gente, sempre fui. Mas isso não me trouxe um peso, não me trouxe uma carga que, tipo assim, ai meu Deus, eu sou muito. Não trouxe. E para você ter ideia, é tão grave esse problema que eu sempre quis ter aeromoça. E aí, quando eu fui fazer o teste, é sério, eu tinha 1 centímetro a menos na altura mínima permitida. Olha que louco isso. Mas isso Nem também, com o saltinho passava. Mas isso também trauma, eu preciso tratar porque eu sou pequena, sou baixinha. Só que hoje a gente percebe que um comentário que eu faço para você, nossa, essa blusa te deixou mais velha. Pronto, a pessoa então a autoestima está muito sensível ao que o outro fala hoje em dia. E aí eu acho que as pessoas têm mudado, ou hoje, por conta da psicologia, está levantando todos esses transtornos, isso está muito mais em evidência. O que você pensa? Eu acho que realmente a sociedade ela passou por uma mudança muito grande. E acho que a psicologia ela vem trazer luz àquilo que está virando sofrimento. Talvez, antigamente, quando a gente não tinha aí muito acesso, aquilo não estava muito popularizado. Então, era o seu grupinho falando para você que você era o tamborete de forró. Meia dúzia. Ali, era aquele grupinho. Hoje em dia, o bullying não acontece assim. O bullying é cyberbullying, né? Então, por exemplo, a gente não é o amiguinho que vai comentar de você na sala de aula, naquele grupinho ali de referência. Isso vai chegar numa rede social e vai passar de um Instagram, de um WhatsApp para o outro, e vão fazer meme com você, e vão fazer colagem de figurinha, e vão te divulgar. Universal. A visibilidade é universal e muito rápida, a globalização, né? É tudo muito rápido. Então, isso tem uma dimensão outra, né? Aquilo sai do particular, porque aí aqueles grupinhos pequenininhos considerado particular, pro gigantesco. E quando vai... exato. Agora, Maria... Agora isso pode gerar no futuro um sofrimento, né? Pode, exatamente, Cid. Ainda bem, né? Você vai receber os memes agora, exatamente. Uma conciliação. Sim, eu fiquei sabendo. E era sobre o café. Sim, que você sempre... Café! Aí, o meu advogado, que é Milton, ele falou assim, isso tudo é porque ela é descendente indígena, por isso que as pessoas ficam com preconceito. Aí não deu 2 minutos, já tinha uma foto do índio tomando cafezinho lá no grupo. Tá vendo? A velocidade disso, né? É isso. O índio tomando café E colocaram lá. Mas é isso, né? É assim, tá muito mais popularizado. A coisa é cyber, né? Hoje em dia a gente tem bullying, cyberbullying, né? É muito grande. Então a psicologia, na verdade, não é ela que está provocando isso. Ela está dando visibilidade porque hoje o sofrimento está aparecendo. As pessoas realmente estão entrando em processos de sofrimento. Então, elas escutam isso, elas começam muitas vezes, você está bem resolvida, passou viveu ali seu processo de adolescência, de infância, e se deu bem. Mas hoje, se uma adolescente, por exemplo,
passa por esse discurso, um rapaz, né, que almeja ser maior, ser mais alto, passa por esse discurso, ele pode entrar num lugar de introspecção muito grande com ele mesmo, começar a não se aceitar e falar, nossa, eu não sou bonita, eu não sou bonito, eu não sou tão interessante, eu quero ser como tal fulano, eu vou buscar algumas atividades para mim poder fazer, para tentar mudar meu corpo, o que eu posso fazer para poder crescer mais, né? E começa a entrar em desespero muitas vezes, e não ter aceitação, né? E ter muita dificuldade de se ver para além dessa imagem que está sendo espelhada, né? Porque é aquilo que a gente falou, né? Da psicanálise falando, o outro me espelha, e às vezes o outro espelha para a construção do meu processo de individuação, de quem eu sou, de como eu sou, de uma maneira positiva e às vezes de uma maneira muito negativa, né? Muito negativa. Então é muito complexo pensar nisso, porque desde que a gente é bebê a gente é visto dessa forma, né? Então uma mãe, por exemplo, que vai falar para o filho assim, nossa, que lindo que você é, olha o seu corpinho, que perfeito, olha como você é lindo, é maravilhoso, está espelhando o positivo, o afeto, o bom. E tem gente que está espelhando o quê? O negativo, a rejeição. Olha esse cabelo, que cabelo difícil de arrumar, que horror esse cabelo pichain que você tem, né? Todo dia um trabalho para arrumar esse cabelo. Aquela pessoa vai crescer o quê? Pensando o quê? Nossa, meu cabelo é difícil. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que passar por um processo de alisamento do meu cabelo, porque meu cabelo tem que ser mais fácil, eu não vou me aceitar, eu não vou gostar de mim, eu não vou olhar para mim. A gente vê muitas vezes pessoas que passam por transição, né? A gente não está falando dessa parte de transição capilar, mas que passam por esse processo de transição de voltar do cabelo que está alisado para o cabelo crespo, que tem esses relatos, né? Do quanto que foram ali perseguidas durante muito tempo, a ponto de alisar totalmente o cabelo, e depois de um processo de muito auto-reconhecimento, querem passar pelo processo de se verem de novo cacheadas. Olha lá, olha a revelação. Só que até hoje eu tava cheio. Sua mãe te enganou, sua mãe te enganou. Era muito amor envolvido nesse processo de te espelhar. Ai, finge. E aí, pra ti, eu tenho um ente querido que tem, que eu pensei no transtorno desse, tem uma especialidade específica, então eu tenho que procurar um psicólogo especializado em TCC, seria isso? Então, você tem que encaminhar para um psicólogo. Ai, que bom! Tem que encaminhar, sim, para um psicólogo. Se a pessoa estiver num processo de muita crise, né, com relação ao transtorno alimentar, a terapia cognitivo-comportamental, ela é realmente o pronto-socorro ali desse processo, porque muitas vezes ela vai ter que fazer técnicas utilizadas, né, de relaxamento, de meditação, exercícios, né, para reorganização do pensamento, para reestruturação desse pensamento. São coisas muito pontuais e específicas, atividades específicas que vão sendo feitas para tirar a pessoa dessa crise, né? As outras abordagens, elas também conseguem, mas se a pessoa está muito num processo de muito adoecimento, é muito difícil muitas vezes você entrar, por exemplo, diretamente na psicanálise, ou em outras, ou na humanista, na Gestalt, em outras linhas teóricas. Por quê? Porque essas outras abordagens, elas não vão fazer exatamente exercícios para você sair e modificar pensamento e comportamento, né? Que estão muito mais relacionados a esses locais de vício mesmo, de condutas muito estruturadas ali. Elas vão numa outra linha de abordagem, que é tentar entender as causas, o que te levou àquilo, a raiz, a história, né? E esse processo, ele vai acontecer depois, ele vai também passar por esse lugar, mas muitas vezes a pessoa precisa de uma emergência. E aí a emergência, né, a gente sabe que sim, a TCC ela é ali uma referência exatamente para esse processo. E nem sou da TCC, né? Tô falando eu, psicanalista, a minha base é psicanálise, mas a gente tem que reconhecer, né, que algumas abordagens elas vão ser ali o pronto-socorro mesmo, elas vão ser eficazes no processo. Tá? Aí, né? Uhum. Então, tem solução. Sim. Tem solução. Procure ajuda, é um assunto muito sério que a gente está trazendo aqui. Eu sei que muitas pessoas se identificam com esse problema, já passou por uma situação, ou talvez passa e talvez ninguém nem percebe, nem sabe, mas claramente uma pessoa tem sofrimento. Então, assim, procure um profissional da área. Hoje, realmente, a psicologia está muito em alta,
onde você encontra profissionais aí com mais facilidade do que antigamente. Então, é bacana. E acho que assim, se faça perguntas, né, para você se conhecer realmente, né? Porque qual que é o limite entre o saudável e o patológico, né? Então sempre é você observar, né, com que frequência você tem determinados pensamentos, com que intensidade, né? Com que intensidade e frequência você tem alguns comportamentos. Então, por exemplo, eu fico me pesando todos os dias. Todos os dias? É pra gente se pesar todos os dias? Espera lá, tem alguma coisa ali que já tá meio um comportamento meio disfuncional, né? Não é pra gente estar se pesando, porque isso é o quê? Diz de uma obsessão, né? Diz de uma obsessão. Eu tô me comparando todo o tempo com alguma pessoa que não seja, né, eu mesma na frente do meu espelho, né, me comparando com alguém, com um artista ou com uma colega, eu fico me comparando. Eu tenho muito medo e fico me preocupado o tempo todo com o tipo de roupa, então eu não posso estar uma gordurinha aparecendo ali, eu não quero usar determinada roupa, eu fico com restrições muito rígidas com relação a alguns alimentos, né? E isso vai em uma intensidade muito alta, numa frequência muito constante, né? É isso que vai gerando, muitas vezes, esse lugar da patologia, né? Então, a gente precisa aprender a observar os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, para a gente reconhecer se a gente tem um pezinho lá. Porque, às vezes, a gente está tão envolvido com outras demandas, com outras coisas, que a gente não para pensar que isso pode estar relacionado a uma questão de transtorno alimentar, né? Que eu posso estar desenvolvendo. E essa básica, os lugares que tem pessoas, vai fazer ali a restrição alimentar de alguma forma para etc. Tem que pesar o alimento, e quando isso vira já uma ansiedade, já vira uma questão. Cuidado. Então, a gente tem muitos grupos, né, muitas questões que trabalham exatamente com essa pesagem do alimento, contagem das calorias, né, a pessoa fica, quando vira obsessão, quando aquilo vira uma obsessão, né, que a pessoa fica ali completamente obcecada por aquilo, isso já é um problema, né, porque aí você já está gerando sofrimento, né, deixa de ser uma coisa, um processo natural, tudo que sai do equilíbrio, que deixa de ser leve, que deixa de ser suave, que deixa de ser tranquilo, vira um problema, né? Porque gera sofrimento. Você acha que a classe social, ela interfere? Muitas vezes interfere. Às vezes, quanto mais alto, né, você vai chegando num patamar, mais você vai tendo acesso a algumas coisas e algumas situações, e aí você vai tendo esses processos. Por exemplo, as canetas, né, são caras. Né? É todo mundo que tem acesso a esse tipo de apagar? Então, é todo mundo que tem acesso a esse tipo de medicamento? Não. É uma classe social diferenciada que vai ter acesso a esse tipo de medicamento. E o ter acesso não quer dizer que está fazendo o uso devido, né? Porque eu posso ter acesso e aí fazer um uso completamente indevido daquilo que não tem uma prescrição médica, por exemplo, né? Então, muitas vezes, quanto mais acesso a gente tem a alguns recursos, mais riscos a gente corre. Eu posso fazer 300 cirurgias plásticas para alterar o meu corpo, né? Para alterar o meu rosto. Então, mais eu estou voltada para esse lugar de tentar caber numa sociedade, num padrão de beleza, né? Quanto mais recursos eu tenho para isso, né? É a diferença da classe social, né? É. Todos têm acesso, teoricamente, de alguma forma, né? Sim. É mais rápido essa velocidade que antigamente. É mais rápida essa velocidade. Então, na periferia fácil, né? Sim. Essas questões, né? Chega também, né? Chega também, né? É que, às vezes, né, as pessoas menos, né, abastadas financeiramente, né, com menos recursos, elas não têm acesso ao tipo de tratamento estético para essa mudança toda. Mas não quer dizer que também não tenha um nível de sofrimento e de comparação, né? Às vezes até mais. Então eu estou me comparando também com aquela pessoa que tem dinheiro e às vezes eu não consigo mudar, né? Tem uma ficar até grave. Sim, muitas pessoas, né? A gente tem muitas pessoas que vão indo para um lugar de sofrimento muito grande, de não aceitação de quem são, do próprio corpo, da própria existência, né? Não de reconhecimento, e isso sim gera situações que levam a pessoa a querer destruir a vida,
né? Interromper a vida, né? Em que os problemas começam, assim. Olha, a gente tem uma incidência muito grande entre adolescentes, né? Por quê? Porque exatamente essa fase de construção de identidade, essa fase de construção, de transição, uma fase em que eles precisam muito serem validados, né, serem vistos nesse processo, mas a gente também não pode deixar de pensar que aparece às vezes transtorno alimentar em crianças, né, com alguma restrição, muitas vezes que é motivado ali pela rotina da família também, pela forma como a família vai se alimentando, pela rotina que tem de não colocar em alguma atividade física, ou de ter ali uma obsessão muito grande, né, com alimentação, alguma restrição muito grande também pode desenvolver, mas na adolescência a gente tem um boom disso, um boom muito grande, né? Primeiro que eles estão muito nas redes, eles são muito expostos, eles estão muito ficcionados nisso. Segundo que eles têm essa construção da identidade, e aí essa construção de identidade passa por esse lugar de ser visto e ser validado pelo outro, né? De ser validado, eu quero ser aceito, eu quero ser bonito, eu quero pertencer, né? Então eu quero ser igual, né? Igual a alguém. Eu acho que está sendo aceito, que está sendo validado ali. E isso também aparece muito na fase mais adulta, em maior destaque, tem também nos homens, mas aparece em maior destaque para as mulheres, né? Então também tem uma questão de gênero, né? As mulheres que precisam ser vistas e validadas como bonitas, como sensuais, como sexys, como interessante, né? Um medo muito grande do envelhecimento, da perda da utilidade, da validade. Então passa por muitos discursos, né? É bem profundo, né? Passa para mais uns 3 podcasts. Que bom. A gente não imagina que a mente, né, leva sofrimentos tão simples, cotidiano, tão normal, leva à morte até. Sim. E aí, a gente ia ficar 1h30 aqui. Nossa! E nem percebi, né? Com certeza, com certeza, com certeza. Eu resolvi o meu tamborete de forró. Você pegou alguém bem grandão, né? Formigão. Formigão, formigão. Cresceu muito rápido. Oh, meu Deus. Lu, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está se sentindo feio demais e para pertencer, qual seria essa dificuldade de pertencer a algum grupo? O que você diria para essa? Olha, pensando até no meu exemplo, né, de que eu precisei fazer aí um processo de pertencer ao espaço da academia. Né, comprar um tênis que fosse ali adequado, né? Adequado, né? Vai comprar, né, Maria? Adequado para aquele padrão, né? A roupa adequada para seguir ali o modelinho, para não. Até o fone de ouvido, né? Porque eu não tinha fone, eu falava, todo mundo, mas eu olhava para lá, todo mundo de fone, até o fone. Parecem coisas muito simples, né? Mas que fazem diferença, né? Então, eu acho que para a gente se sentir pertencente, a gente primeiro precisa olhar para a gente e sentir qual que é a nossa necessidade, qual que é a nossa angústia. Então, teve um dia que eu estava indo para a academia e aí eu desisti de ir, antes de eu fazer todo esse processo, e eu fiquei pensando, por que eu não queria ir? Né? Por que eu não queria ir? Eu comecei a pensar, eu acho que as pessoas vão estar olhando para mim, eu não estou com tênis que é... Olha a cabeça da gente, né? Mas a cabeça a gente faz essas coisas, né? Com tênis que é tão legal, porque é um tênis rosa que eu tava, mas eu tô vendo todo mundo de preto, cinza, branco, preto, cinza, branco, preto, cinza, branco. Gente, não tem nada a ver, mas era uma coisa, era uma dor minha, sabe? Era uma dor que começou em mim, assim. Ou a roupa que eu não tinha ali, que eu achava que era adequada, ou o fone. Então, eu comecei a me perceber. O que me... Isso, mas não estava, porque era uma coisa minha. As pessoas estão lá e elas estão fazendo seu exercício, elas não estão nem olhando para você. Elas não estão nem... A academia é um espaço até egocêntrico, é egóico mesmo. Cada um está ali com o seu peso ali, só está pensando em si mesmo, né? E não está nem olhando para você. Eu conversei isso com uma professora outro dia, eu falei, eu tenho tanta vergonha às vezes de vir. Ela falou, mas você acha que eu tenho alguém aqui reparando
né? Em você, no seu exercício, não tá. O povo tá se olhando lá no espelho, pensando no seu peso, não tá nem olhando para você. Mas aquilo me doía, porque eu sentia um desconforto. Então, acho que a primeira coisa é a gente reconhecer qual que é o nosso lugar de desconforto. Então, primeiro ponto. Reconhecendo qual que é o seu lugar de desconforto, eu acho que você precisa fazer uma reflexão profunda. O que é possível você mudar e o que não é possível você mudar? Porque eu fiz coisas que para mim não me violentavam. Eu pertenci sem cometer uma violência comigo, né? Não foi algo... foi só comprar um tênis, um fone, isso. Mas não era alguma coisa que me violentasse. Sabe, assim, que me fizesse, sei lá, preciso tomar anabolizante agora, porque eu quero ter o braço daquela pessoa. Não era algo que me violentava, era algo que me fazia estar ali de maneira mais tranquila, sem ficar obcecada por alguma coisa que eu achasse estranha em mim, que eu não me sentisse confortável. Mas tem pessoas que, por exemplo, sentem um desconforto, ai, meu nariz não tá legal, não é legal. E aí quer correr para cirurgia plástica e fica obcecado pela cirurgia plástica e fica só naquele movimento, eu preciso fazer, né? Será? Para, pensa, porque mesmo quando você tem condições e vai fazer, aquilo, você pode se olhar lá e não se reconhecer. Não se reconhecer, porque não se trata só de uma mudança física. É uma mudança interna, né? Então a gente às vezes tem esse julgamento de que eu sou como eu sou. A partir do momento que eu estou mudando muito e fazendo mudanças muito drásticas, aquilo vai passar depois por uma outra alteração e pode me gerar mais sofrimento, porque eu não me reconheço. Eu não me reconheço naquele corpo, eu não me reconheço naquela face, né? Isso é bem interessante, as revelações, porque teve um tempo e eu sempre gostei de ter cabelo preto, por exemplo. E aí teve uma época que eu quis fazer luzes. Então, bom, Sim. não era nada demais. Fiquei 6 meses de luz. 6 meses que eu não sabia o que era. Pois é isso. O dia que eu voltei lá no cabeleireiro, que eu coloquei preto de novo, que eu olhei no espelho, eu falei, sou eu. Me achei novamente. Parece uma bobagem. Parece uma bobagem. Pequenas coisas que mudam, não sei porquê, eu fiz a luz na época. Inclusive, a minha carta de motorista é a foto de luzes. Olha isso. Mas eu olho assim e falo, nossa, tudo sou eu. E isso a gente está falando de uma coisa boba, que é o cabelo que mudou a cor. Mas aqui, nesse contexto, a gente está falando de mudanças drásticas. De mudanças muitas vezes drásticas. Pessoas que fazem até cirurgias bariátricas, muitas vezes. Né? E que não se reconhecem depois, quando estão muito magrinhas, não se reconhecem, porque elas não são aquele, não é aquela imagem que ela se identifica, porque tudo na gente é a nossa identidade. A nossa cor do cabelo, o nosso sorriso, né? A forma como a gente pinta o olho ou não pinta o olho, a roupa que a gente usa, diz da gente. E é uma construção que não é só de aparência, é uma construção psíquica, né, de identidade mesmo. Então, assim, a Maria de cabelo preto tem uma postura diante dos outros, diante da vida, né, diante de algumas situações. A Maria com luzes, né, é uma outra postura, né? Talvez você se sinta mais desconfortável e aí a forma de você interagir com as pessoas é diferente, mais insegura. Então, a gente não se dá conta que isso passa por detalhes, né? Então, a recomendação é essa. Faça um processo de reflexão e de autorreconhecimento de quem é você e do que você precisa de fato fazer, né? E geralmente não fazendo esforços gigantescos que você se violente para caber em algo. Você não precisa fazer esforço nenhum para caber em algo. Você precisa habitar espaços de segurança, espaços suaves, espaços de tranquilidade. Né? É isso. Eu também gostei bastante. Muito bacana. E aí, para finalizar, eu só queria deixar essa mensagem aqui, que a gente vai pesquisar para as perguntas. Eu achei legal esse entendimento aqui, ó. No fim das contas, o que vale é ser inteiro, não perfeito. Cuidar da aparência é bom, mas cuidar da mente é vital. Se a beleza custa a sua paz, é caro demais. É caro demais, exatamente. Perfeito, é isso. Melhor a gente
feinho feliz Oh! e doente. Exatamente. Não pode custar a nossa paz, né? Não pode custar a nossa existência, né? Nossa, É que isso. legal, né? Né? Adorei também. Muito bom. Quero agradecer aí a todos vocês que ficaram presentes, a Adriana, a Luciene, Maria, Sandra, a Bia. Nossa, Legal. bastante gente aí participando. Obrigada, pessoal. Isso depois é que vem o boom da história, porque depois a gente vai mandando os cortes e as pessoas vão participando, vão fazendo perguntas. Quero agradecer a Luciana que esteve aqui conosco. Obrigada. Um pouco, né? Mas deu tudo certo. O importante é que você recebeu aí a informação, esse é o objetivo. Um tema que, apesar da dificuldade, a gente trouxe essa leveza para que você entenda que dá para cuidar, que dá para ser leve também. Isso não tem que ser um fardo onde você vai levar sozinho ou guardar para você ou resolver com você. Tem ajuda. Né? Nossos canais estão aí. Se você precisar falar, se quiser conversar, se quiser nos procurar, estamos à disposição. Nosso contato está aparecendo aí na tela. Estamos à disposição. Você tem consultório? Eu tenho consultório. Eu estou no Jardim Bonfilhole, aqui numa região do Butantã, na Zona Oeste. Né? Depois vocês podem deixar meu telefone também à disposição, né? E contatos de e-mail também. Ai, nossa! Eu nunca lembro meus arrobas. Para ver como eu não sou pessoa da rede, né? É psicóloga Luciana Siqueira, né? Eu acho que é isso. Isso. Esse e-mail aí. Isso. Nesse arroba. Isso. Gente, obrigada. Boa noite a todos. A gente está encerrando aqui. Vai falando aí a parte sua. Você não vai falar, não? Não, você fala essa parte. Obrigada. Com certeza. Muito difícil. Não, é fácil. Tá tentando. Já sei o horário ideal. Isso. Obrigada a vocês. Muito rico. São 25 anos de história, né? Atendendo consultório e etc, né? Sim. Obrigado a todos que participaram. Desculpa aí a falhinha do áudio. Acontece ao vivo, mas vai estar tudo disponível lá nas redes sociais, nos tocadores digitais, Spotify, Amazon Music, entre outros. Certo? É isso. Vai falar com o André. Então, é muita coisa. A gente está aqui no YouTube e a gente também vai ter outros profissionais da psicologia trazendo aqui uma nova visão. Então fique atento aí aos novos lançamentos aí que será para a próxima semana, tá? Quero agradecer, um beijo. Obrigada. Aí para os bastidores. E obrigada a todos que estiveram aí conosco. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau.